Acabou agora. Torcedor santista, que coisa, o Santos perdeu, tá fora do Campeonato Paulista. E na última bola, Novo Horizontino em Novo Horizonte fez 2-1 no Peixe e está na semifinal. O Tigre lá de Novo Horizonte, num jogo que o Novo Horizontino abriu o placar, depois o Santos empatou. Lazzarini na última bola, literalmente, o Novo Horizontino garantiu sua classificação. E não é só passagem para a semifinal, é com a melhor campanha desse estadual aqui em São Paulo, hein? Que trabalho espetacular fez o Novo Horizontino na fase de grupo, na fase de classificação e faz agora no mata-mata, né? Nessas quartas de final. Mereceu. O primeiro tempo, acho que então o empate ali caberia, Mal. Apesar do Novo Horizontino ter se lançado, ter sufocado o Santos em 2, 3, 4 oportunidades, subindo o seu bloco, subindo a sua linha de marcação. O primeiro gol, inclusive, sai de uma pressão do Novo Horizontino, né, na reta final do primeiro tempo, já nos acréscimos, quando o Neymar perde a bola, né, ele faz um passe errado ali, tem a roubada de bola do lateral do Tavinho. Esse lance rola, aí, ó. Ele rola pro Rômulo ali, entrar livre no meio da área. Primeiro a falha do Neymar, né, mas assim, mostra também o desespero do Neymar, mostra o desespero do Santos. Gabriel Menino, terrível no primeiro tempo, né, o Santos não conseguia ter uma saída de bola, o Santos não conseguia criar jogadas. E aí, o Gabriel Menino é sacado no intervalo, entra o Gabriel Bom Tempo, né? Que precisou apenas de 20 minutos no segundo tempo para empatar o jogo. O Novo Horizontino continuou pressionando. O Santos não conseguiu se defender, o Santos não conseguiu trocar passes. Estava até olhando aqui também, né, Mal? Porque assim, se a gente olha, o Santos teve um volume de jogo legal, teve mais posse de bola. Mas foi aquela posse de bola que você fala... Não é aquela posse de bola ofensiva, agressiva. A gente está vendo o gol do Gabriel há bom tempo, né? Pois é, quem furou foi o Gabriel Barbosa. Quer dizer, você falou que o Gabriel Menino foi mal, o Gabriel Barbosa foi mal, 2 super badalados, e quem resolveu a parada para empatar foi o Gabriel Bom Tempo, que é cria da base. Cria da base, jovem jogador da equipe do Santos, né? Neymar correndo também, Neymar jogou os 90 minutos. Neymar, na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, hoje, né, um dos melhores jogadores do Santos, porque é isso, ele mostrou que tentou, né? Não conseguiu ser o cara que mudou o jogo. A gente está vendo já lances finais aí do jogo da equipe do Santos contra o Novo Horizontino. O Neymar vinha buscar jogo, vinha buscar bola, e aí tá o gol. Gol do Léo, né? No último lance do jogo, o gol no Leonaldi. lado esquerdo, o Leonaldi faz o gol. E aí, logo na sequência, o Flávio apita o final do jogo. Novo Horizontino classificado com a melhor campanha, né? Passa em primeiro, passa o Palmeiras na tabela de classificação. Ontem o Palmeiras com a vitória tinha assumido a primeira colocação. Agora o Novo Horizontino passa, o Palmeiras volta para a segunda colocação. A gente fica na expectativa ainda, né? Tem um jogo para a gente definir a semifinal do Campeonato Paulista. Português e Corinthians se enfrentam às 8h30 no estádio do Canindé. E aí, dependendo de quem passar, quem ganhar, a gente vai ter esse chaveamento completo aí hoje à noite, Mal. Mas assim, hoje o Novo Horizontino mereceu sair com a vitória, mereceu sair com a classificação para a semifinal. Um bom trabalho. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se até o final do programa o Vojvoda está empregado no Santos, né? Pois é, o argentino Juan Pablo Vojvoda fazendo um trabalho muito aquém do que se esperava, né? O Santos investiu, mas será que investiu certo? Agora tudo isso vai ser colocado à mesa. O fato é que em relação ao Palmeiras, a pontuação está igual, mas vale lembrar que na fase de classificação, o Novo Horizontino meteu 4 no Palmeiras. E isso faz a diferença entre a posição de primeiro lugar do Tigre e a posição de segundo lugar do Palmeiras. No saldo de gols, o time do interior é superior muito devido a essa goleada em cima do Palmeiras. Então a gente aguarda aí o confronto de daqui a pouco entre Corinthians e Portuguesa para saber exatamente qual será o confronto. Classificados nesse momento, Novo Horizontino em primeiro, Palmeiras em segundo e depois tem o São Paulo. Não sabemos se o São Paulo será o terceiro ou o quarto. Vai depender dessa partida, né? Vojvoda, né? Você está falando, mas eu quero ouvir o Neymar. Tem uma questão sobre o Neymar que é a Copa do Mundo, né? Se fala, evidentemente, que a maior preocupação dele deveria ser ajudar o Santos, né? Ele está tentando do jeito que dá, mas não está conseguindo muito, né? E tem também a expectativa de ele
mostrar, é quase que uma contagem regressiva de jogos, sei lá, 3, 4, 5 jogos para ele mostrar, até a próxima convocação, se ele tem condições de ir à Copa do Mundo. E o Ancelotti está de olho aberto na questão física e na questão técnica. Hoje você achou que ele foi bem? Eu achei que ele foi bem. Tá. Ele poderia ter até mais 3 jogos para mostrar para o Ancelotti, né, antes dessa primeira convocação, porque o Santos fica pelo caminho, não tem a semifinal, não tem os 2 jogos da final. Mas a gente viu, né, Mal, aqui a gente já estava na redação, ele dando pique ali para buscar a bola na lateral. O primeiro gol do Novo Horizontino sai por conta de um passe errado do Neymar. E onde estava o Neymar? Na bandeirinha de escanteio no campo de defesa. Então isso mostra também, por muitas vezes ele baixava a linha, ele vinha buscar a bola do lado do William Arão. Então ele estava querendo. Mas eu acho que o Neymar não tá fisicamente 100% ainda, né? Nesse pique que ele deu. Naquele pique que ele deu na lateral, ele parece que ele está correndo de calça jeans, né? Tá parecendo que a gente está aqui no estúdio correndo e ele está correndo pesado. Então eu não sinto o Neymar, por mais que alguns lances, teve uma bola na lateral que ele posta corrida com o Rômulo, ele ganha, depois ele sofre a falta, mas falta ainda, né? Ele não tem mais aquele arranque do que a gente conhecia 10 anos atrás. Mas não agora, deve evoluir um pouco, né? Exato. Porque está voltando de uma lesão, mas a gente não sabe qual que é o limite. A gente sabe que tecnicamente o Neymar é muito bom. Sim, mas em visão de jogo, exatamente. Ele consegue achar passes, ele veio buscar... Qual que é essa amplitude para ele melhorar fisicamente? Perfeito. Qual que é o teto? Aonde ele consegue chegar? Até onde ele consegue chegar? Isso é uma preocupação. Acho que isso também, provavelmente o Rodrigo Lasmar já está ali conversando com o Ancelotti, o próprio Neymar, todo mundo junto, né? Números dessa partida em Novo Horizonte, 2-1 para o Tigre do Interior, classificado para a semifinal, jogo único, né? E as finais serão disputadas em 2 datas. Menos posse de bola, olha que interessante. Muito menos posse de bola, 32% para o Novo Horizontino, 68% para o Santos. Mas dá uma olhada nas finalizações, olha quanto chegou o Novo Horizontino. Mas deu um banho em termos de presença no ataque, 19 finalizações, 6 corretas no gol. O Santos teve 7 finalizações, apenas 2 no gol. Uma entrou, 4 grandes chances para o Novo Horizontino, uma apenas para o Santos, 10 escanteios. Então você tem uma presença, os números, meu caro Lazzarini, dizem que o Novo Horizontino mereceu essa vitória porque foi melhor, foi mais presente no ataque e não foi pouco não. Uma presença em termos de finalização muito maior do que o Santos. O Peixe deixando a desejar. Deixando a desejar. É por isso que eu falei, né, na hora que eu estava mencionando a questão da posse de bola, é aquela posse de bola inofensiva, é aquela posse de bola que não vai criar, que você não vai levar perigo ao gol adversário, né? Quantas defesas o Jordi fez? A gente está vendo aí o destaque, né? O Rômulo na tela. Olha o mapa de calor. Isso mostra muito, né? O jogador atuando dos 2 lados do campo, vindo buscar jogo, trabalhando, abrindo, dando amplitude para esse time do Novo Horizontino. Tá com uma pinta de Bad Bunny aí o Rômulo, hein? Não tá, não? Tá diferente, tá diferenciado. Tá o Rômulo e hoje fez bonito também. Ele ainda pertence ao Palmeiras, né? Tem contrato com o Palmeiras, está emprestado para um Novo Horizontino, destaque do Tigre, veio para o Palmeiras. Para o Palmeiras acabou não tendo chances e volta para fazer de novo um bom campeonato. Perfeito, né, Mal? E assim, já tinha feito uma boa Série B. Ele é emprestado no meio do ano passado, né? O Palmeiras empresta ao Novo Horizontino e o Novo Horizontino tem aquela arrancada também, ficando na 5ª colocação da Série B. O ano passado quase que sobe de novo, né? 3º ano seguido que o Novo Horizontino bate na trave para subir na última rodada. Rômulo sendo peça fundamental, sendo esse camisa 10, fazendo o time jogar ali na frente com o Robson. Agora, mais uma vez, né? A gente viu ali a posse de bola, as estatísticas do jogo. Acredito que esse time do Novo Horizontino vai dar muito trabalho, né? Quem vier pela frente pode encarar aí tanto o São Paulo ou o Corinthians e Portuguesa, né? Não encara o Palmeiras, obviamente, né? O chaveamento olímpico, né? Primeiro contra quarto, segundo contra o terceiro. Agora, pelo que a gente viu e pelo que apresentou o Novo Horizontino, é candidato sim para chegar na final do campeonato, viu? Pois é, você falou bem, o Novo Horizontino nos últimos anos tem batido na trave para subir para a primeira divisão, 3 anos assim, já. esse sonho, muitas vezes para os últimos instantes da última rodada. Já teve um belo trabalho com o Eduardo Batista, agora tem o Anderson Moreira. Parece que é um clube de Série A, mas que ainda só falta subir para a elite do Campeonato Brasileiro. Falta pouco, está aí na elite do Campeonato Paulista entre os 4 melhores. Nós temos as formações
dos dois times aqui, como começou e como terminou. O Novo Horizontino teve Jordi, perdão, é o Santos, tá? É o Santos. Teve o Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e o Escobar. William Arão, Gabriel Menino e o Neymar, camisa 10 ali, responsável pela articulação. Barreal na direita, o Gabigol e o Rony. Como é que terminou? 4 substituições fez o Juan Pablo Vojvoda. Ele colocou o Gabriel Bontempo no lugar do Gabriel Menino, colocou o Moisés no lugar do Barreal, o Miguelito boliviano no lugar do Rony e o Tassiano no lugar do Gabigol. As substituições não surtiram efeito, pelo contrário, né? O Santos acabou ficando vulnerável lá atrás e tomando o gol exatamente no último lance da partida. Fez o gol, Novo Horizontino comemorou e o juiz apitou o fim do jogo. Que dor para o torcedor santista, hein? Requintes de crueldade, né? Tem muitos requintes de crueldade, assim, o último lance, né? Aquilo que a gente fala, a gente vê muito em esportes com cronômetro, né? Principalmente, por exemplo, no basquete. Você tem aquela bola no último arremesso e foi o que aconteceu com o Santos, né? Aquela cabeçada que veio do Leonardo e o Brazão se esticou, tentou. E mais uma vez, Brazão fazendo um bom jogo pelo Santos, né, Mal? É um bom goleiro. A equipe santista, de novo a equipe, dependendo muito do goleiro. A gente falou das saídas erradas de bola, né? Principalmente do Gabriel Menino no primeiro tempo. O Santos tem dificuldade ainda, né? E nessa criação, em quem vai ser esse cara que vai pegar e que vai fazer a ligação, quem vai sair para o jogo. Vai ser o Gabriel Menino que vai vir buscar essa bola, vai ser o William Arão que vai vir trazer e fazer essa ligação defesa-ataque. O Santos precisa encontrar ainda, né? O Neymar hoje claramente estava jogando de 10. Né? Ele estava jogando realmente como um 10 ali, centralizado, fazendo essa ligação no meio para os dois jogadores, né? Tanto o Gabigol como também para o Rony, que jogou praticamente os 90 minutos. Agora, precisa, né? O Santos está faltando peças, né? Você olha, o Vojvoda olha para o banco, não tem tantas opções assim que podem mudar a dinâmica da partida. Agora, o Santos, mais uma vez, vai ter que olhar para dentro do clube, né? Porque, como você falou, contratou, mas fez contratações certas, trouxe peças que lá na frente o time vai brigar pela Copa Libertadores ou por um título de Campeonato Brasileiro ou, de novo, vai brigar contra o rebaixamento. Eliminado do Paulistão. Pregunta, que fuimos eliminados en una partida donde acho que o primeiro tempo foi baixo, ¿sí? Tivemos por abaixo de nosso nível. O segundo tempo melhoramos en producción de jogo y en finalizaciones también. Eso ligado con la campaña de Paulistão, ¿sí? Tivemos diferentes problemas que fuimos solucionando con decorrer de Paulistão, en cuanto jugadores que salieron, jugadores que llegaron, incorporaciones que tuvimos que encallar o rápidamente, mas es una tarefa que fue feita y hoy terminamos en un Paulistão con tristeza por lo que aconteció en el último segundo, en la última jugada, ¿qué explicación ten? Eu encuentro meus explicaciones, eu di mis explicaciones de lo que eu sentí en ese último minuto, ¿sí? Y son aprendizados, es la tercera vez que acontece, ¿sí? Aconteció en Curitiba, en Curitiba, aconteció en Guaraní, con Guaraní en Campiñas, ¿sí? En un escanteio. Ahora, en el último segundo, son aprendizados. ¿Falta de concentración, profesor? No sé si o falta de concentración, ¿sí? Mas eu falei con jugadores, eu no quiero sufrir los últimos 3-4 minutos. Esos minutos, si tenemos que fechar o jogo, hay que fecharlo. Más en Curitiba intentamos fechar con 3 zagueros, no dio certo. Hoy el partido estaba prácticamente fechado, ¿sí? Más recibimos una bola en la área y esa bola nos complica toda, de aquí para frente. Era un partido que no fechamos
cuando tenemos que fechar y nos defendimos a última bola. Más la última bola también no podemos defender siempre en nuestra área. Muchas veces hay que defender de otro jeito. Entonces aquí somos todos responsables y Evo primero. Voivoda, Everton Ramos, da Rádio Bandeirantes. A primeira fase foi uma fase sofrida para o torcedor que esperava uma virada de chave, até com você tendo um time mais perto do ideal, do seu time titular para o restante da competição, todos à disposição para esse duelo contra o Novo Horizontino. Queria saber se você, com esse elenco, acredita que o Voivoda consegue extrair mais desse time. Sí, vamos a extraer más de ese time. Sí, yo confío en este elenco, tengo buenos jugadores, tenemos una capacidad de trabajo importante dentro de todo el elenco y lo vamos a conseguir. Juan Pablo Voivoda, fica agora o questionamento. Será que o Santos vai tomar alguma medida para trocar de treinador? O trabalho do Voivoda até agora é fraco, mas evidentemente essa campanha do Santos não se resume apenas a críticas ao treinador, mas sim aos jogadores, né? O elenco é um elenco que recebeu vários jogadores, contratações, né? Mas será que elas foram todas boas? Daí tem também uma crítica à diretoria. São as reflexões que farão agora os torcedores do Santos e vai depender também dos humores do presidente Marcelo Teixeira para ver se mantém o argentino no cargo. Exatamente, né? E tem que lembrar a questão do Santos no transfer ban também, né? O Santos não pode mais inscrever jogador. Chegou o Cristian Oliva, inclusive, jogador que vem contratado do Nacional, né? Um volante ali para reforçar o meio de campo, não pode ser inscrito. Né? Enquanto o Santos não pagar e não tiver o transfer ban retirado pela FIFA, não pode inscrever o jogador. Mas eu concordo com você, Mal. Acho que é a hora de sentar, a diretoria pensar para qual direção vai. Eu acho que o Voivoda, concordo com você, o trabalho do Voivoda não é bom, mas eu deixaria ele um pouco mais no cargo para trabalhar. O Voivoda extraiu o time do Fortaleza, tirou muito mais do time do Fortaleza, com todo respeito, sendo um time inferior ao que ele tem na mão com o Santos hoje. Né? Ele tem o Neymar, ele tem o Gabigol, ele tem o Rony, tem jogadores ali que têm potencial que podem atingir. Agora é sentar, entender, conversar e dar tempo também de trabalho